Bom dia, meu irmão, minha irmã, paz de Jesus. Vamos partir mais uma vez o pão da palavra. No Evangelho de hoje vamos ouvir assim: Não temais, pois, porque nada há de escondido que não venha à luz, nada há de secreto que não venha a saber, que não se venha a saber. O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras. O que vos é dito ao ouvido, proclamai-o por cima dos telhados. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Não se vendem 2 passarinhos por um asse? No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade do vosso Pai. Até os cabelos de vossa cabeça estão contados. Não temais, pois valeis bem mais que os pássaros. Meus irmãos, a liturgia hoje nos chama a termos coragem, a não temer. Por 3 vezes, nesse pequeno evangelho de hoje, são 7 versículos, Jesus fala: não tenhais medo, não tenham medo. O Evangelho de Mateus, é importante abrirmos uma parêntese aqui, é o Evangelho que foi escrito para a comunidade hebraica que tinha se tornado discípula de Jesus. Judeus que se converteram ao cristianismo, que ainda participavam do templo muitas vezes, mas se reuniam nas casas para partir o pão, para celebrar a Eucaristia, para recordar Jesus como seu Salvador e Senhor, para testemunhar entre si que sim, é verdade, Ele ressuscitou, Ele está vivo entre nós, Ele mandou o seu Espírito. A comunidade hebraica perseguida, ela está representada no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, que não é por acaso, já no início narra a perseguição contra Jesus, ainda criança, deve fugir do Egito. Por quê? Porque queriam matá-lo. O mestre, o discípulo, não é maior do que o mestre. Se perseguiram o mestre, vão perseguir seus discípulos. Meus irmãos, Jesus nos chama, portanto, no Evangelho de Mateus hoje, a termos esta coragem, a ir além, a suportarmos o peso de carregarmos a nossa cruz e a cruz do testemunho. Nós precisamos ter esta coragem, precisamos não temer os homens. Muitas vezes nós tememos os homens. Quando somos crianças, é compreensível que uma criança tenha medo, e muitas vezes ela aprende a ter medo de certas coisas que às vezes não são tão perigosas assim, mas a mãe ou o pai ou alguém, põe medo na criança. Então o medo, ele é de alguma forma natural, porque a gente também teme o desconhecido, e isso é importante, porque às vezes assim eu preservo a minha vida. Então o medo não é necessariamente ruim, mas o medo também pode ser aprendido. O que é ruim? Eu aprendo a ter medo de tudo. Existem pessoas que têm medo de tudo, têm medo até da própria sombra. Mas Jesus nos deu o seu Espírito para sermos senhores de nós mesmos, para nos submetermos e temermos, não ter medo, mas temer aquele que é o Senhor. O temor, que é dom do Espírito Santo, que recebemos de maneira especial na crisma, mas também evidentemente no batismo, e que devemos pedir entre todos os outros 7 dons do Espírito Santo, o temor de Deus. É aquele temor reverencial, é aquele temor do bom filho que não quer desagradar o seu pai, porque o ama. Não é porque tem medo de terminar debaixo da escada, não é porque tem medo de tomar uma chinelada, uma vassourada na cabeça, não é porque tem medo de ficar sem jogar o PlayStation. É porque ama o seu pai, ama a sua mãe. O temor de fazer algo que desagrada, que faça o meu pai chorar. No nosso caminho de fé é importante desenvolvermos esse sentimento em relação ao Pai, a Jesus, ao Espírito, mas particularmente ao Pai. Eu não peco e eu procuro não pecar porque eu não quero desagradar o coração do meu Pai, que é sempre bom. Eu procuro assim ser como Jesus, que em tudo fez a vontade do Pai. Santo Agostinho vai dizer que onde está o amor, não há temor, não tem medo. O medo só subsiste onde o amor ainda é fraco, onde o amor ainda não é suficiente.
Precisamos aprender a amar mais. Mas a quem devemos amar? Devemos amar o Senhor, devemos amar a Jesus. Aqueles que já viveram a experiência do apaixonamento, né, sentiam certamente um fogo dentro de si, né, quando via aquela pessoa, quando estava com aquela pessoa, era um fogo que a consumia, que fazia aquele momento tornar-se verdadeiramente especial, simplesmente às vezes porque estava na presença daquela pessoa. É próprio dos apaixonados serem assim. E hoje, na primeira leitura, vamos ouvir uma parte do profeta Jeremias, mas eu queria ler alguns versículos antes. Então, estamos no capítulo 20, que vamos ouvir hoje na primeira leitura, mas eu queria ler um pouquinho antes, o mesmo capítulo 20. O profeta Jeremias vai dizer assim: a mim mesmo eu disse, não mais mencionarei o nome do Senhor, nem falarei em seu nome. Porém, em meu seio havia um fogo devorador, que se encerrara nos ossos. Tentei refreá-lo, mas eu não consegui. Jeremias vai falar, ainda um pouco antes, eu fui seduzido pelo amor do Senhor. E eu tentei calar, eu tentei não falar. É esse mesmo Jeremias que, quando a gente vai ler a sua vocação no início do seu livro, é o Jeremias temoroso. Ai, Senhor, eu sou apenas uma criança, eu não sei falar, como que eu vou lá anunciar isso e aquilo outro? Esse mesmo Jeremias, que antes era temoroso como uma criança, agora é um homem que está apaixonado pelo seu Senhor, que tenta calar, mas a palavra dentro dos seus lábios, dentro do seu coração queima, devora os seus ossos, ele não pode se calar. E aí nós vamos ouvir na leitura de hoje, quem se envergonhará serão aqueles que não creem no Senhor, porque o Senhor é como um guerreiro valoroso, o Senhor é o meu defensor e está a meu lado, nada temerei. Meus irmãos, nós precisamos não temer os homens. Há muitos cristãos hoje que temem os homens. Temem de se manifestar na sua própria fé, temem de se manifestar nas suas próprias escolhas. Calam quando deviam falar, falam quando deviam calar. É necessário, meus irmãos, que nós possamos manifestar ao mundo a beleza da nossa fé. Guerra, abusos, tiranias, injustiças, vemos por todas as partes. Até quando? Até quando eu e você vamos permanecer calados? Até quando eu e você ainda vamos poder falar de Jesus? Porque a perseguição religiosa não é só como acontece em muitos outros países, né? Aqui nós conhecemos muitos sacerdotes da África. Conheço um particularmente de Burkina Faso, que voltou para o seu país, e lá os cristãos são perseguidos. Ficamos até preocupados quando por 2 semanas ele não se comunicava mais. Depois descobrimos que ele estava num lugar sem internet, porque todo o seu país está tomado por guerrilheiros, contrários à fé, que perseguem a igreja. Porém, eu e você podemos ser perseguidos de outra forma. Se eu não posso falar que sou cristão, se eu não posso manifestar a minha fé, se eu não posso falar do menino Jesus, meu filho não pode falar do menino Jesus na escola, se eu não posso levar o tal ou a cruz, se eu não posso manifestar a minha alegria de ser cristão, se eu, sendo uma pessoa pública, não posso manifestar a minha opção de fé, o que é isso senão censura? O que é isso senão perseguição religiosa velada, com boas maneiras e belos discursos? Até quando vamos suportar isso? O mundo está cheio de guerras, cheio de injustiças, cheio de treva. Até quando vamos conservar a vela da fé, a chama da fé escondida embaixo do nosso criado mudo, escondida dentro de um baú? Até quando a luz de Cristo vai permanecer oculta por causa da omissão dos sacerdotes, dos bispos, do povo de Deus em geral? Até quando vamos suportar isso? Precisamos hoje tomar uma decisão de amor, de um amor maior por Jesus, por sua cruz, contemplar Jesus crucificado, dizer eu te amo, meu Senhor, por aquilo que fizestes por mim,
Entender que Jesus também sentiu medo, e o medo não é contrário à fé. Jesus também temeu a morte na cruz, pediu ao Pai que passasse, mas permaneceu no caminho da vontade do Pai. Assumiu o ônus de permanecer fiel ao chamado do Pai. Eu e você também somos chamados, cada um de nós em sua própria vocação, a permanecermos fiéis à nossa vocação matrimonial, vocação de solteiro, consagrado, missionário, sacerdote, mas nós permaneceremos somente se realmente começaremos a amar Jesus mais intensamente. Peçamos ao Senhor que nos ajude hoje. Contemplemos o crucificado e supliquemos que o seu corpo e sangue, alma e divindade nos dê a força necessária para sentirmos como Jeremias, um fogo que arde dentro do nosso coração. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Uma boa semana para todos.